Nesta aula eu vou continuar apresentando o conceito de áreas, mostrando na prática a aplicação dos conceitos apresentados na aula anterior. Então eu vou criar um projeto ASP.NET Core MVC e vou definir duas áreas, a área admin e a área produtos. Então vamos abrir aqui o Visual Studio 2017, criar um novo projeto ASP.NET Core MVC, que eu vou chamar aqui de MVC áreas. Vou usar o template para criar um projeto ASP.NET Core MVC sem autenticação. Vou dar um OK. E o nosso projeto vai ser criado por padrão, né? A Solution Explorer. Então agora eu vou iniciar definindo a área. Na ASP.NET MVC 5, quando você clicava com o botão direito sobre o projeto, você tinha a opção de adicionar áreas. Aqui na ASP.NET Core, nós temos que fazer isso na mão. Então eu vou criar aqui, eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Add New Folder, tá? E vou chamar essa pasta de áreas. Então é dentro dessa pasta que eu vou organizar a minha hierarquia, né? Definindo as áreas da minha aplicação. Então eu vou criar duas áreas. Então eu vou ter que criar uma pasta para a área admin, tá? E vou criar uma outra área, então vou ter que criar outra pasta para a área produtos, tá? Geralmente quando você define uma área, tá? Por exemplo, no caso da admin, você vai aplicar a segurança aqui, para que somente os usuários com perfil de admin acessem essa área. Então, aqui dentro dessa área, eu vou criar a estrutura, né? Vou definir controllers. Isso tem que ser feito, até essa versão tem que ser feito assim como eu estou fazendo, criando pasta a pasta. Na ASP.NET MVC ele criava automaticamente para você. Vou criar a pasta Views. Então, a minha área de admin vai ter a pasta Controllers e a pasta Views. A minha área Produto vai ter a pasta Controllers, onde eu vou colocar os meus controladores, né? Vai ter a minha pasta Views, onde eu vou definir as views desse controller, e vai ter uma pasta, só para mostrar para você que eu posso ter quantas pastas eu quero aqui, que eu vou chamar de Models, tá? Então tá aqui, a estrutura tá criada. Eu vou, antes de continuar, eu vou entrar aqui no arquivo Startup e vou já definir um mapeamento dizendo para o Framework MVC que eu vou usar áreas, tá? Então eu vou definir uma rota. Você sabe que as rotas elas são executadas na ordem que são colocadas, né? Então eu vou definir um outro mapeamento aqui que ele vai aplicar por padrão. Então eu vou chamar aqui área host, né? Então aqui, ó, eu vou falar para ele, olha, eu estou usando área. Então você vai ter que, a partir de agora, considerar... Só que aqui eu esqueci de considerar a área informada no roteamento, tá? E esse roteamento vai incluir a área, né? O controller, que eu vou iniciar aqui como home, e a action como index, e o ID, que é opcional. Certo? Então eu passei a ter duas áreas. Aqui
Deixa eu recolher aqui. Tá. Então eu informei ao MVC, defini o nome dessa rota, né? Agora eu estou indicando para ele considerar toda vez que uma rota incluir a área, ele vai aplicar esse mapeamento, tá? Caso contrário, ele vai seguir esse mapeamento. Aqui no caso, eu vou chamar de admin aqui, né? Porque o home index action ele vai para a raiz. O admin index que eu vou criar aqui, ele vai para a primeira área, que é a área de administração, certo? Então aqui vai ser a porta de entrada para minhas áreas. Muito bem. Então isso aqui é muito importante. Sem isso não funciona, tá? Eu tenho que definir o mapeamento. Então agora eu vou aqui deixa eu fechar aqui. Eu vou aqui em controllers. Deixa eu dar um build na solution. Ver se está tudo certo, né? Se não tem nenhum erro aqui. Beleza, não tem nenhum erro. Vou agora definir o controlador. Então eu vou clicar com o botão direito. Vou dar Add Controller. Vou ter que incluir as dependências mínimas para ele instalar aqui a ferramenta para fazer o scaffold, que eu vou usar aqui no Visual Studio 2017 Community, tá? E agora eu vou incluir um controller. Vou incluir um controller vazio, tá? MVC, tá? É um controle MVC. Tenho 3 opções para controle MVC e tenho 3 opções para controle para me gerar uma Web API. Então eu vou chamar aqui de admin. Admin controller. Poderia usar outro nome, tá? Então ele vai criar o controlador na pasta admin e depois eu vou criar a view, tá? Tá aqui. Então eu vou entrar lá, ó. Ele criou o admin controller e eu vou gerar uma view simples, ó, que vou dar um add view. Vou usar aqui o nome index sem layout, tá? E a página de layout, tá? Vamos ver, eu vou deixar marcado aqui, usar uma página de layout, vou dar um add aqui. Então ele vai criar a view index para mim, né? Ó, ele criou na pasta admin a view index, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, admin. Então agora, só para você ver como funciona o roteamento, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no raiz do meu projeto, eu tenho o arquivo de layout e eu vou definir aqui um link para me acessar essa área, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou remover esses 2 links aqui e vou copiar aqui. Então aqui, ó, eu estou usando aqui, ele usa uma tag helper, né? E olha aqui, ó, aqui eu estou acessando a Action Index do controlador Home na área raiz. Agora eu quero acessar qual área? A área Admin, o controlador Admin e a Action Index, e eu vou chamar aqui, ó, Admin. Então eu vou executar, só para você ver o recurso funcionando. Então ele vai iniciar a aplicação usando o mapeamento padrão. Olha lá, ó. Home, agora admin. Então se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Vai funcionar? Vamos ver. Não funcionou. Ele falou que não achou a view index. Por quê? Porque nós esquecemos de fazer o seguinte. Quando eu defino o controlador, lembra que na teoria eu falei, vou ter que parar, né? Eu falei que quando você define o controlador, depois de definir a hierarquia o controlador, você tem que indicar, né, no framework MVC aonde, a qual área o controlador funciona. Então o admin controller
ele está na área admin. Se eu não fizer isso, o MVC não sabe, tá? E não vai conseguir localizar essa view index. Tá? Porque aqui no link, ó, eu estou falando para ele localizar a action index do controlador admin, que está na área admin. Mas eu não falei que o controlador admin estava nessa área, pertencia a essa área, certo? Então é por isso que não funcionou. Então vamos ver agora funcionando. Então ele vai inicialmente mapear para home, né? Então agora eu vou clicar em admin, ele vai acionar, olha lá, ó, a minha, vai renderizar a view admin, tá? É assim que funciona. Muito bem, então agora você percebeu que, vamos dar uma olhadinha no código fonte aqui, ó. Percebeu que eu só tenho isso, eu não tenho nenhum layout aplicado aqui, ó. Por quê? Porque esses arquivos de layout aqui, eles não afetam o que você vai definir dentro da área. Então, você pode referenciar esse arquivo de layout aqui, tá? Mas do jeito que nós fizemos aqui, o que ficou faltando? Olha, eu tenho que criar o arquivo view imports e view start aqui na minha área, aqui na minha pasta views, tá? E um arquivo de layout, se você quiser usar um arquivo de layout específico para essa área, eu tenho que, dentro da pasta views, criar a pasta shared e definir um arquivo de layout. Tá? Então, eu vou definir aqui na área admin, vou fechar tudo aqui. Então, dentro da minha pasta views, ó, eu vou criar o arquivo view start e o arquivo view imports. O arquivo, vamos lá, add new item, tá? Web, ó, o arquivo view start, tá? Ele vai definir qual é o arquivo de layout que a minha aplicação vai usar. Tá, ele está usando o arquivo layout. Tá? Por enquanto eu não vou mexer nisso não. Agora eu vou continuar, só que agora eu vou incluir um arquivo view imports. Vamos aqui o view imports. Olha lá. Então no arquivo view imports eu tenho que referenciar namespaces ou então links que todas as minhas views vão utilizar. Ó, se eu quiser que essa minha view aqui, ó, utilize tag helps, né, eu vou ter que definir o import aqui nesse arquivo. Então eu vou alterar o código dessa view index e vou mostrar para você que isso é verdade. Então ó, eu vou na view index e vou colocar um código aqui para ela mais robusto, né? Um código mais robusto não, um código mais... Eu vou aplicar um estilo aqui, ó. Então aqui tem que fechar a div. Aqui eu copiei e colei porque esse aqui é um código HTML. Div. Então aqui eu estou usando aqui um recurso do Bootstrap, estou definindo um Jumbotron, tá? Então você vai ver, vou agora executar, você vai ver que nada disso aqui vai ser aplicado, esses estilos aqui. Então vamos executar, tá? E eu vou mostrar como fazer isso funcionar. Vou para admin. Tá? Ele aplicou aqui a área do... É que ele está usando o arquivo de layout aqui do meu view start. Aqui ele está usando o arquivo de layout aqui, ó, ele definiu para usar o arquivo de layout lá da minha raiz, tá?
Vamos ver agora, eu vou dar um refresh na página. Tá vendo? Então é assim, ó. Então o que aconteceu aqui, só para você entender, quando eu defini o arquivo viewImport, viewStart, ele definiu aqui o arquivo de layout padrão, que é esse arquivo de layout aqui. Então ele aplicou esse layout a essa view aqui. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou definir agora no arquivo index, vamos supor que eu queira colocar aqui agora um link para retornar. Eu vou copiar e colar para não ter que ficar digitando isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou definir 3 links aqui, tá? Usando as tag helpers. Então, ó, para ele voltar para a homepage, ó, note que a área, eu não indiquei a área, então ele vai por raiz. Para retornar para produtos, que eu não criei ainda, e para ir para informações de admin que eu vou criar ainda, tá? Então eu vou aqui no controlador admin, eu vou criar aqui uma nova action, né? Deixa eu parar aqui. Public e action result, que eu vou chamar de informações. Ele vai retornar uma view. E eu vou criar essa view, já vou adicionar essa view agora. Add view, informações, usando a página de layout. Ó, eu posso selecionar aqui, ó, e definir uma página de layout específica, tá vendo? Então agora ele vai gerar uma view aqui dentro da pasta admin chamada informações, que está usando aquele arquivo de layout específico lá da pasta navio, estou informando, tá? E aqui nessa pasta de informações aqui eu também vou colocar um link. Então eu vou copiar e colar aqui um código para essa view, tá? Onde eu estou usando o mesmo Jumbotron e aqui eu estou usando, ao invés das tag helpers, eu estou usando o HTML helper, tá? Então na view index eu estou usando tag helpers. Então, para essas tag helpers funcionarem, eu tenho que vir aqui nesse arquivo, né? View. Eu vou até copiar e colar, ó, esse código aqui, ó. Ele adicionar a tag helper aqui, ó. Tá? Vou salvar. Fechar aqui. Fechar tudo, né? Então, yes, vamos nas informações. Aqui está o HTML helper e aqui tá vendo? Agora ele reconheceu, tá? Porque eu incluí aqui no viewImports para utilizar o HTML helper. Então vamos lá, no arquivo index, agora eu tenho, usando o tag helper, um link para ele retornar. Estou acionando a action index do controlador home do raiz. Estou indo para a página, para action index do controlador produtos da área produtos. Tá? Então vamos definir aqui na área produtos. Primeiro eu vou definir um model aqui, vou criar uma classe para mostrar para você que você pode utilizar. Vou criar uma classe produto, tá? Bem simplesinha. Aqui eu vou definir nessa classe produto duas propriedades. Prop tab, né? ID e nome. Opa, aqui. ID e nome ficou faltando aqui. ID e nome. E aqui eu vou criar uma outra classe para mim ter alguns dados, né? Então eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar de produto service. E essa classe aqui, eu vou criar dentro dela um método. Essa vai ser uma classe estática, né? E eu vou definir aqui um método estático, ó, que está criando uma lista de produtos. Estou criando aqui 1, 2, 3, 4, 5 produtos. Tá? Estou usando aqui o inicializador
de coleções, chamado no método getListaProduto, que é estático. Então não preciso criar a instância dessa classe. Tá? E agora eu vou criar um controlador aqui na pasta controllers da área produtos. Vou dar add controller, vou criar ele vazio e vou chamar de produtos controller. Tá? Deixa eu dar um build na solution. Opa, tá vendo? Tem um errinho aqui. Aqui ficou faltando eu fechar aqui, tá? Então vamos criar um controlador. Opa, deixa eu puxar aqui para você visualizar, né? Add controller vazio produtos controller. Ele vai criar um controlador produtos controller na área. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, vir aqui, falar, olha, esse controlador pertence à área produtos. Senão ele não vai localizar nada. E eu vou criar a view desse controlador. Tá? Então aqui, ó, eu vou listar os produtos e vou usar o model produto. Tá? E vou usar o arquivo de layout da minha aplicação. Então ele vai criar aqui para mim. E eu vou fazer o seguinte, só para permitir a navegação, ó, ele vai incluir aqui. Então aqui no final, ó, eu vou dar um HR para separar e vou incluir dois actions links aqui, ó. Um para ele voltar para a home page, não estou formando a área, e um para ele voltar para a área admin. Então eu estou falando assim, vai para a action index do controlador admin da área admin. Então agora eu tenho, olha, vamos ver a estrutura. Só para você entender, né? A minha área, admin e produtos. No admin eu tenho os controladores admin controller e as views, index e informações. E dentro da pasta views eu estou usando view imports e view start. Onde na view start eu estou falando que o arquivo de layout é nulo. Tá? Então aqui na view index, se eu quiser que ela use, né, eu tenho que definir um layout aqui. Então eu vou fazer assim, ó, para ele usar o layout, o arquivo de layout da raiz. Tá? Aqui na área produtos eu tenho um controlador produtos, ó, definir aqui no admin também, ó, eu falei que esse controlador pertence à área admin. Esse controlador produtos pertence à área produtos. Tá? Na pasta models da área produtos, eu defini o meu modelo de domínio, que é um produto, que vai ser só tem o ID, né? E criei uma classe aqui só para preencher com os dados de produtos. E na view que eu gerei, ó, ele criou view, pasta produtos. Eu estou exibindo aqui os produtos, eu usei o template do scaffold, aqui eu vou colocar, ó, produtos, né? E no final eu tenho o link para voltar para a homepage e para admin. Nas views que eu utilizei, olha, vamos ver na view index. Eu tenho 3 links para ele retornar para a homepage, para ir para produtos, para ir para informações. Tá? Então sempre eu vou ter que, quando eu criar os links, referenciar a área, o controlador e a action que eu quero, para a qual eu quero navegar. Isso é possível porque nós definimos aqui, informando ao framework, considerar no roteamento a área. Né? Então, está valendo esses dois roteamentos. Esse é o primeiro que ele vai considerar. Se tiver alguma
no mapeamento onde eu estou informando a área, ele vai tentar localizar ExaAction, né, o nome do controlador que eu informar e o nome da área que eu informar. Se não, ele vai para o segundo mapeamento, onde eu não informo a área. Tá? Então agora, vamos executar e ver se está funcionando. Então eu vou acessar a área admin. Inicialmente, né, eu tenho um link lá na página que eu coloquei aqui, ó, no arquivo de layout, apenas para você se situar. Ó. Tá vendo? Ó? Eu defini aqui, ó, usando a tag help, falando, ó, eu quero que esse link vai para a área admin, action index, controlador admin, tá? Então eu vou acessar o admin. Olha lá, agora estou na área do administrador. Olha os links aqui, ó. Aqui eu volto para a homepage. Voltei para a homepage. Aqui eu vou para o admin. Então aqui eu vou para produtos. Ele deu um erro aqui. O que será que aconteceu? Ah, tá. O que aconteceu aqui? Ele está falando que ele não encontrou uma referência ao objeto. Onde nós erramos aqui? Vamos lá. Quando eu defini a view index de produtos, o controlador de produtos, olha, o que eu fiz aqui? Eu estou exibindo a view, né? Mas eu tenho que obter os produtos aqui, né? Então vou ter que criar aqui, ó, uma instância de produtos, onde eu vou usar aquela minha classe produto service, porque eu preciso passar uma coleção de produtos, né? Então eu vou lá exibir o método getListaProdutos e tenho que passar minha lista de produtos para minha view. Senão eu vou encontrar esse erro aqui, tá? Então agora a view index criada aqui, ó, ela estava esperando um tipo de produto. Eu não passei, ela não falou que isso aqui era null, tá? Então agora vai funcionar. Então vamos ver a navegação funcionando. Então eu esqueci de passar o tipo produto para minha view, né? Ó, admin, produtos, olha lá. Aqui eu posso voltar para o admin ou voltar para a homepage. Voltar para a homepage, vou para o admin, vou para produtos, voltar para o admin. Agora eu vou ver informações. Admin não pode ser localizada. O que aconteceu aqui? Ó, o arquivo de layout. Ó, aqui, informações. Como eu defini o arquivo de layout lá, eu não preciso dessa informação aqui. Porque, ó, eu estou falando para ele usar o arquivo de layout aqui. Daí eu esqueci e gerei a view com layout, tá? Então eu vou voltar, vou dar um refresh na página e vamos para informações. Olha lá, informações, tá? Então aqui posso voltar para o admin, posso acessar a área de produtos, tá? Então eu estou fazendo a seguinte navegação aqui, ó, no nosso exemplo. De index eu estou acessando a área de admin. Daqui eu posso retornar para o index, posso ir para a área de produtos, né? Ou posso ir para informações. Posso também, estando em produtos, retornar para admin. Ou posso voltar para a página principal. E em informações eu posso retornar para index, posso ir para produtos ou posso ir para admin. É o que está acontecendo aqui. Então vou voltar para o admin, voltar para a homepage, vou para o admin, vou para produtos, tá vendo? Aqui eu posso ir para a homepage. Então eu tenho toda a navegação funcional na minha aplicação utilizando áreas. Né? Acessar produtos. Né? Então é assim que funciona o recurso de áreas na aplicação ASP.NET Core. Você define a pasta áreas e dentro dela define as áreas com a qual você quer particionar a sua aplicação. E dentro dessa área, aqui se eu quisesse criar um arquivo de layout específico para a minha área, eu teria que vir aqui na pasta Views, né? Dar um
New Folder, criar a pasta Shared. Dentro dessa pasta Shared, adicionar um novo item, né? Criar um arquivo de layout, tá? E aqui definir um arquivo de layout. E aqui, ó, no View Start, eu teria que usar não esse arquivo de layout que eu estou usando aqui, mas referenciar esse arquivo aqui, né? Então, na minha view, quando eu fosse criar a View Index, eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um add, uma outra view. Então aqui, ó, eu teria que informar que eu quero usar o arquivo de layout daqui, ó, que eu criei na pasta shared dentro da pasta view da minha área admin. Então eu teria um arquivo de layout específico para o meu arquivo de layout, diferente desse arquivo de layout aqui, ó, tá? Que é usado pela minha aplicação principal. Então é assim que você trabalha, tá? Então com isso nós vimos como funciona e como aplicar o conceito de áreas na ASP.NET Core MVC. Até a próxima aula.